quando a Sueli nos convidou para fazer o estudo, nós ficamos pensando no que falar. O Evangelho é tão perfeito, a gente quer falar de tudo, né? A gente quer usar cada pedacinho porque a gente fala para ouvir. Nós temos 2 ouvidos, temos uma boca, porque tudo que nós estamos falando, quem precisa ouvir primeiro somos nós mesmos. E aí eu fiquei pensando no que eu precisava ouvir. Porque se eu preciso ouvir e se eu vou fazer um estudo, significa que eu vou estudar de fato, para ficar atenta nas coisas que eu ainda estou deixando falhar. E aí me veio o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se a gente tivesse combinado, o preparo não teria sido tão perfeito, né? A gente não combinou, mas a espiritualidade combina. E aí ele vem falando justamente, ele vem dando uma pincelada em tudo que nós vamos falar aqui. No decorrer do nosso estudo, a gente vai conseguir fazer esses links, vai conseguir encaixar certinho. Dentro do capítulo 18, nós procuramos, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é muito interessante, porque ele começa assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Será que ele colocou ali, mas sim aquele que faz a minha vontade, assessorado pelo meu Pai? Ele não faz assim. Ele diz que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. E aí a pergunta é: será que nós fazemos a vontade do nosso Pai? Só um pouquinho eu faço, mas qual a extensão do meu fazer? E é aí que a gente tem que começar a pensar, é aí que a gente tem que começar a se analisar. O que será que é a vontade de Pai? Qual será que foi a maior lição ou o maior ensinamento que Jesus trouxe para nós? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E se nós conseguirmos cumprir esses 2 mandamentos, beleza. Nós podemos dizer Senhor, Senhor, que a porta já vai estar abertíssima para nós. Alguém lembra qual é o resumo dos 10 mandamentos? Como é que ficou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ontem, no nosso estudo, a gente estava meio que conversando disso, né? Do amor que a gente tem a Deus, da aceitação que nós temos para as coisas que Deus traz para nós. E nós aceitamos sim. Muitas coisas nós já conseguimos aceitar. Mas tem algumas que chegam e que vêm como que nocauteando, e nós ficamos meio que sem saber como agir. Né? Eu aceito todas as coisas boas que Deus me oferece. Mas na hora das provações, na hora que nós temos que expiar alguma falta, na hora que nós temos que mostrar de fato a nossa fé, algumas vezes nós ainda nos pegamos cambaleantes. Nem sempre aquilo que a gente acredita de fato que vai acontecer, ou que a gente tem certeza que vai agir de uma determinada forma, quando chega para nós a provação, a gente ainda dá uma balanceada. E aí, Sueli me permite contar uma história que você contou ontem? Uma espírita vivendo evangelicamente, como deve ser, até que um filho diz: mãe, eu estou com uma dor de cabeça. E aí ela, como toda mãe, apressada para fazer as suas coisas, dá o medicamento que o filho precisa e vai agir a sua vida. E o filho fica. Quando ela retorna para casa, o filho desencarna. O filho desencarnado, caído no chão. E ela se depara com aquela cena e aí começa o titubear. Mas por quê? Por que Deus fez isso comigo? E aí a gente pode apontar para ela: você está agindo assim? Não, porque se eu chego em casa e eu pego um dos meus filhos desencarnados também, qual vai ser a minha reação? Como isso vai acontecer? Mas nós devemos procurar vivenciar o que Deus pede de nós. Se nós temos fé em Deus, e se nós acreditamos que a verdadeira vida é a vida espiritual, se acontece uma dessas tormentas na nossa vida,
É porque tem algum objetivo. Só lobo cai em armadilha para lobos. Eu tenho pavor dessa frase. Paulo fala isso, mas isso me deixa assim corroída, porque toda vez que eu começo a titubear, o Sidney fala: Tânia, só lobo cai em armadilha para lobos? Tá certo. Cadê a fé? Cadê a certeza? Cadê a nossa meta? Cadê o nosso caminho? Cadê a confiança no nosso Pai? Então tá lá. Só o que faz a vontade do Pai é que entrará no reino dos céus. Mas muito dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. E aí é bem interessante a gente ver isso, né? O que é iniquidade? É quando a gente comete algum erro. Só que muitas vezes a gente comete aquele erro com tanta insistência que ele para nós passa a ser verdade. A gente já deixa de ver aquele erro como erro. Aquilo faz parte de nós. Então a gente vai vivenciando e vai levando aquilo ad eterno. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. A gente já não ouviu isso? Ou pior, a gente já não falou isso tantas vezes? Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Poxa, está errado. Eu nasci assim, eu me descobri assim, eu vou trabalhar para que isso não continue assim. Fácil não é. Se fosse fácil, nenhum de nós estaríamos aqui. A coisa é um pouco mais complicada do que a gente imagina. Mas se nós não dermos o primeiro passo, a gente não vai conseguir alcançar nunca. Aí eu vou lembrar lá de Chico Xavier. Chico tem umas histórias assim belíssimas, né? Chico Xavier, ele consegue nos encantar com a sua simplicidade, que não era para fazer valer. Ele não fazia as coisas porque os outros estavam olhando. Ele fazia porque ele era. Ele já estava naquela situação, ele já estava naquela forma de viver. E aí, um dia ele caminhando pela rua, veio um cão muito violento, muito bravo para cima dele, e ele sabia que ele ia ser mordido por aquele cão. E aí, Chico Xavier, dentro da sua performance moral, disse para o cão, era o cachorro de Dimas: meu filho, eu sei que você está nervoso, mas eu preciso chegar até a minha casa e eu preciso chegar no meu lar bem. Se você deixar que eu passe sem me agredir, eu dou para você toda a carne que tem na minha casa. E o cachorro, naquele ato possesso, fica tranquilo e vai acompanhando. O Chico vai andando e o cachorro vem andando atrás dele. E o Chico vai andando e o cachorro acompanhando ali passo a passo. Até que ele chega em casa e fala para a irmã: olha, nós temos um convidado e nós precisamos pegar todas as carnes que tem em casa. E eles passavam uma situação meio complicada. Todo mundo sabe que Chico Xavier não era rico. E ela fala: mas Chico, toda a carne, para quem que você vai fazer? O que vai fazer? Falou: não, o cão do Dimas ia me morder. Mas aí eu falei para ele que se ele deixasse eu passar, ele podia me acompanhar até em casa, que eu ia dar toda a carne que a gente tivesse em casa para ele. Aí a irmã, humana como nós, fala para ele: ah, Chico, é um cachorro, dá só um pedacinho que já está bom. E ele responde: não posso. Eu prometi para ele toda a carne que nós tínhamos em casa. Inclusive as sardinhas nós vamos tirar da lata. E assim foi feito. E assim foi feito. Então a gente vê que aquele que segue os preceitos, ele tem sim o seu valor. Ele consegue fazer com que a coisa ao seu redor seja direcionada para o bem. Aí a gente pensa: mas será que se fosse eu falando com o cão de Dimas, será que ele não ia me morder? Não sei, felizmente eu não conheço o cão de Dimas e nem quero conhecer. Né? Mas a gente tem outros cães que ficam perto de nós e que a gente pode tentar tratar. Por exemplo, mau humor. Tem algum animal pior do que o mau humor?
A gente acordar domingo de manhã, não, vou mudar. Qual é o dia que nós vamos? 5 horas da manhã? Terça-feira. 5h30 da manhã, numa terça-feira, tem coisa melhor do que isso para o trabalho no bem? Mas quando a gente ouve o chamado 5h30 da manhã, qual é a primeira sensação que a gente tem? Ui. Né? Porque a gente não quer acordar 5h30 da manhã. Então, o mau humor, ele é pior do que o cãozinho do Dimas. Porque o cão a gente conseguiu falar, a gente nada, Chico conseguiu falar, eu vou te dar toda a comida. Mas o que a gente diz para nós quando nós estamos com um mau humor? Acerena teu coração que eu vou te dar chocolate? Talvez não faça o efeito que a gente queria. Mas nós temos que conseguir achar qual é o elo que vai fazer a gente melhorar. Se eu acordei mal-humorado, me dá um tempinho. Deixa eu ficar ali 5 minutinhos comigo e mesmo no meu mau humor, eleva o pensamento a Jesus. Jesus, meu irmão, eu sei que eu não estou acordando como eu deveria. Nesse dia lindo, onde o sol está nascendo, ou nesse dia chuvoso, onde as plantinhas estão tão felizes. Mas me ajuda a melhorar, porque eu tenho um dia inteirinho pela frente. Eu preciso fazer isso toda vez que eu estou com fome, porque eu fico muito mal-humorada com fome. Né? Então, eu preciso começar a trabalhar. Eu falei para vocês que é bom do estudo, é para a gente se ouvir, né? A gente ouve o que está falando para a gente ir colocando a nossa vida dentro dos rumos, dentro do prumo que deve ser. Vamos seguir ali. E olha só o que Jesus vai dizer para nós. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. E nós não vivemos em iniquidade o tempo todo, não, que também seria cruel, mas nós não nos permitimos a iniquidade muitas vezes no nosso dia. A gente não permite falhar e levar essa falha como se fosse verdade. Diz que eu não estou em casa, não. Quem é? Eu falo, não, fala depois. Né? Agora, com a era do WhatsApp, vou fingir que eu não recebi. Né? Toda hora a gente dá uma burlada nas situações, mas nós temos que assumir. Está me ligando, eu não quero falar naquela hora. Oi, fulano, tudo bem? Olha, querido, eu não posso te atender agora. Eu não preciso dizer, eu não quero falar contigo. Mas eu posso ser educada e dizer, nesse exato momento eu não posso te atender. A gente pode falar depois? A gente precisa aprender a ser mais verdadeiro. A gente precisa aprender a saber das nossas vontades, das nossas necessidades. Se ela não vai atrapalhar o meu irmão, eu tenho que fazer valer as minhas vontades. Jesus em algum momento disse talvez. Jesus não usa talvez. Ele diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Em hora nenhuma ele diz, avisa por favor para Zaqueu que ele não tem isso. Ele é direto. E ninguém ficou com raiva dele. Ou nós, cristãos, não ficamos. Né? A gente sabe que talvez uma raiva tenha acontecido e que aconteceu tudo o que houve. Graças a Deus. Né? Ela veio também nesse motivo para que a gente possa despertar. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma palestra de Divaldo. E aí ele estava contando uma história muito interessante. Ele falou que tinha muito tempo que ele não vinha um conhecido dele. E eles se encontraram em São Paulo. Ele estava com tempo livre, ele tinha ido lá só fazer uma palestra, a palestra era 8 horas da noite, e ele chegou de manhã, e andando na Avenida Paulista, ele encontrou esse rapaz, e ele falou, fulano, quanto tempo? E o rapaz olhou para ele e falou, oi, Divaldo, tudo bem? Tchau. Ele falou, mas oi, tchau? Como assim? Né? Talvez ele esteja ainda no ambiente da Itália, onde tchau quer dizer oi, seja bem-vindo, até mais, vai com Deus. Né? E ele perguntou, eu posso te dizer qual é o tchau que você está me dizendo? É o tchau do seja bem-vindo? É o tchau do até mais? Ou é o tchau do vai embora mesmo? Aí o rapaz falou, não, Divaldo, eu gostaria muito de falar com você, mas eu não tenho tempo. Eu estou com muita pressa. E aí Divaldo, segundo ele, como todo bom baiano, falou, eu não posso deixar isso acontecer, eu vou oferecer nem que seja um cafezinho. E Divaldo ainda diz, eu mesmo que ia pagar. E aí o rapaz responde, eu não vou poder aceitar o seu café porque eu estou com muita pressa.
E aí começou a andar mais rápido e Divaldo apertou o passo para acompanhar o rapaz que estava seguindo adiante. E aí, quando eles pararam no sinal, Divaldo aproveitou aquele momento e falou com ele: você está de mal comigo? Porque às vezes as pessoas ficam de mal com a gente sem que a gente saiba. E o rapaz respondeu: não, Divaldo, eu não estou de mal com você, mas é que eu não estou na Bahia. Nós estamos em São Paulo. E aí Divaldo falou que se sentiu chateado naquela hora. Falou: poxa, me chamou de baiano. Né? E aí ele falou: mas quando ele viu a cara que Divaldo fez, ele se apiedou de Divaldo e falou: então vamos lá tomar o café que você queria. E aí eles entraram na lanchonete, tomaram um café. Divaldo conversa só um pouquinho, segundo ele mesmo. Quando viu, o rapaz perguntou: Divaldo, será que é melhor a gente almoçar? Eu falei: mas a gente acabou de tomar café. E quando ele viu a hora, já era meio-dia. E ele falou: já que eu estou aqui, então vamos almoçar. E almoçaram. Passou mais um tempinho. O rapaz pergunta: Divaldo, não é melhor a gente fazer um lanche? Eu falei: mas fazer um lanche? A gente acabou de almoçar e quando viu a hora já eram quase 4 horas. E aí eles tomaram aquele cafezinho e Divaldo, quando se deu conta da hora, falou: agora eu preciso ir embora. Porque eu vou preferir uma palestra, eu preciso ir para o hotel, eu preciso tomar banho. Segundo Divaldo, já que o espírito não é bom, que se cuide pelo menos do corpo. Né? E aí ele foi tomar o banho e foi se preparar para fazer o estudo da noite. E falou para o rapaz: o estudo hoje vai ser lá na Federação Espírita. Se você quiser ir, vai ser um prazer te receber. Mas chega um pouquinho antes, porque o salão é pequeno e costuma ficar bem cheio. Quem chega depois não consegue entrar. E aí foi para o hotel, foi se preparar. Quando chegou a hora da palestra, que ele entra no salão, ele vê na primeira fileira o rapaz sentado. E aí ele cumprimenta o rapaz fala para ele: eu vim direto. E aí ele pensou: nossa, se ele estava com tanta pressa. E foi depois que aconteceu tudo, ele foi se desculpar, falou: poxa, você está com um dia conturbado e eu atrapalhei você. Eu te tirei do trabalho, eu não deixei você ficar nos seus afazeres, eu quero me desculpar. Ele falou: Divaldo, me dá um abraço aqui, meu amigo, porque eu só posso te agradecer. Ele falou: mas eu atrapalhei seu dia todo e você vai me agradecer? Ele falou: Divaldo, eu estou de férias. Eu estou de férias, mas eu não consigo ficar parado. Da hora de eu acordar, eu acordo, eu já pego as minhas trouxas e eu já vou andando. Eu saio sem saber para onde eu vou, mas eu estou sempre com muita pressa, eu preciso ter a sensação de estar sendo ocupado. E aí, Divaldo faz a palestra e mais tarde ele pede autorização para contar esse fato. E a gente é meio assim. Em nome da nossa pressa, a gente deixa de dar atenção em pequenos detalhes. Lembra lá de Chico Xavier, quando estava andando, e que aí ele encontra uma senhora, na cidade ainda, lá em Pedro Leopoldo. Ele encontra uma senhorinha que queria conversar com ele, e ele já preocupado com a hora do trabalho e aquele ônibus que só passava de hora em hora, e a moça querendo conversar, e ele se segura, até que ele vê que realmente perdeu o ônibus. Ele fala: agora eu já perdi mesmo, agora então vou dar a atenção que essa senhora precisa, que ela merece. E aí ele fica conversando com aquela senhora. Quando ele consegue chegar no ponto do ônibus para pegar o ônibus seguinte, ele descobre que aquele ônibus tinha sofrido um acidente e que várias pessoas haviam desencarnado. Né? Então a gente vê que a espiritualidade age, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que permitir ser instrumentos de Jesus, para que na hora que a gente dedicar com ele lá no plano espiritual, ele não fale para nós: desculpa, mas eu não te conheço. Cabe lembrar que ele sabe o nome de cada um de nós. Então, conhecer, ele conhece. Agora, de que forma nós vamos chegar para ele, essa é a questão. Aí vamos continuar aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Olha que maravilha, né? Quando os nossos conceitos eles estão firmes, quando nós acreditamos, quando nós sabemos, nada abala. A gente pode até dar uma rebolada, mas a nossa fé, ela permanece.
A gente pode sentir a perda de um ente querido, a gente pode chorar a morte de um filho, a gente pode chorar a morte de um pai, de uma mãe, mas nós temos a certeza de que nada sai do controle de Deus. A gente está vendo tanta tristeza no nosso mundo hoje, não é? A gente liga a TV e não dá nem vontade de assistir. A gente fala, nossa, mas o mundo está tão violento. Não, não está não. O mundo sempre foi tão violento. Nós é que temos hoje meios de ver a coisa acontecendo em loco. A coisa acontece lá e nós aqui dentro da nossa casa estamos vendo tudo em tempo real o que está acontecendo. Mas as maldades, as misérias, elas sempre tiveram presentes no nosso planeta. É um planeta de prova e expiação, passando a regeneração. E não nos iludamos, porque a regeneração é o mal equiparado ao bem. O que nós conhecemos hoje é o mal sobrepujando o bem. Olha o ganho que nós já vamos ter quando nós estivermos par e passo, quando as duas asas estiverem equilibradas. A gente já vai conseguir sentir de uma forma mais presente o bem que há. E é tão legal quando a gente chega aqui e ouve que vai iniciar um novo trabalho, e que ouve que tem outras casas acontecendo, e que ouve, quem vem nos estudos, lembra que eu falei há um tempo atrás do Hospital Pedro de Alcântara, que estava numa situação tão precária, ainda continua estando, mas já tem casas que estão abraçando essa causa. Então a gente vê que a obra está aí. Muitos serão chamados. Nós todos estamos sendo chamados, o tempo integral. Agora poucos serão os escolhidos, porque ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Sintam os que têm coração para sentir, e hajam aqueles que têm condições para agir. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu gostaria de poder ajudar, eu gostaria de poder dar alguma coisa para alguém, mas eu não possuo. Eu não tenho. Dá o seu sorriso. Dá a sua paz, dá a sua prece. Dá um pouco de você, dá o seu abraço. A gente que está lá, junto com os nossos pequeninos na evangelização, a gente sabe a importância de um abraço. A gente sabe a importância de um olhar. Mas não é olhar de nhenhenhê, não, é olhar firme. Porque a gente olha para eles de uma forma firme e eles se sentem amados. Porque eles sabem que nós estamos fazendo com o amor. E é o amor verdadeiro, é aquele amor que não quer nada em troca. Ah, então vocês são melhores do que os outros? Não, pelo contrário. Nós estamos só entendendo que está na hora de arregaçar a manga. Lá no Evangelho, nos infortúnios ocultos, a moça sai e leva a sua filha, uma senhora de sociedade, e ela leva a sua filha para fazer um trabalho junto a uma comunidade. E esse pai está hospitalizado, essa mãe tem muitos filhos, como é comum numa região mais pobre, e ela, quando sai para fazer o atendimento, ela tem até a preocupação de que veste ela vai estar trajando, para que ela não agrida as famílias que estão sendo assistidas naquele ambiente pela sua roupa, pelas suas bijuterias, pela sua maquiagem, pelo seu brilho. Então, ela se traveste de uma forma mais simples e ela vai até aquela comunidade. Só que ela não fala só, ela age. Ela vai até a mãe e dá notícias do pai, porque antes de chegar na casa dessa mãe, ela passou no hospital para saber como o pai estava, para dizer para aquela família. Depois que ela sai dessa casa e que ela faz a assistência a essa família, ela volta ao hospital e diz para aquele pai como está a família dele. Então ela faz um trabalho completo. E a filha, acompanhando todo esse processo, ela também tem vontade de dar e fala, mas mãe, deixa eu ajudar? Me dá alguma coisa para que eu possa dar para essas crianças? E a mãe diz para ela, não posso, minha filha, porque se eu der para você algo para que você possa entregar para essas crianças, quem vai estar fazendo sou eu. Você procure algo de si que você possa dar. E aí a pequena começa a aprender a costurar. E aí ela passa a fazer as roupinhas. Ela faz as roupinhas para que possa entregar para as crianças. E olha que sensação linda.
É um trabalho de amor verdadeiro, porque ela não ensina só como ajudar, ela dá a oportunidade da filha de entender que não é o distribuir. Distribuir não é fácil? Distribuir não é fácil? Quando alguém chega e que está passando fome e que pede um pão, não é fácil a gente pegar R$2 e comprar aquele pão? Difícil é a gente entender por que ele está pedindo os R$2. Difícil é entender por que aquela criança está lá no sinal, fazendo malabarismos com as bolas, descalço, com o sol batendo sobre aquele corpinho, a maioria das vezes sem camisa, porque eles têm que mostrar que eles não estão armados, senão ninguém abre janela. Então, o difícil é a gente entender qual é aquele processo. Gostoso não é, gente. Gostoso não é. Gostoso é a gente estar num saveiro, gostoso é a gente estar no ar-condicionado, gostoso é a gente estar numa sala onde nós somos chefes. Agora, estar lá na ponta do serviço é necessário, mas não quer dizer que seja gostoso. Mas nós podemos ainda assim fazer ficar bom ou podemos fazer ficar ruim. Tudo vai depender da forma como nós estamos conduzindo esse trabalho. Eu preciso estar aqui descalço sob esse sol, mas graças a Deus, por eu estar aqui, eu consigo levar para dentro da minha casa um mantimento para minha mãe e meus irmãos. Ou então, poxa, eu estou aqui, mas não está entrando nada, eu só queria ir para a praia e tal. A forma como você está conduzindo é que vai fazer a diferença. Mas aí a pergunta é, compete a nós julgarmos? Somos nós que temos essa propriedade de dizer o que é bom ou o que é ruim? Cada um sabe de si. Muitas vezes a gente age na impulsividade, mas ninguém lá no fundo sabe o quanto nós estamos trabalhando. Eu hoje dei um berro, mas se fosse ontem, eu teria dado um tapa. Essa força que nós fazemos da transformação, ela compete a nós. Então, que não sejamos nós os julgadores. Até porque toda vez que eu aponto um, tenho 3 voltados para mim. O primeiro diz, você é culpado. Se acusa, você também será acusado. O segundo me diz, pare um instantinho. Veja você o que tem lá escondidinho. E o terceiro me diz, parar é melhor. Talvez você seja 3 vezes pior. Então, quando a gente aponta o dedo para o vizinho, são 3 que voltam para nós. E a gente tem que prestar atenção de que forma nós estamos levando. Se nós já formos essa casa na base sólida, que maravilha. E olha, em muitos momentos nós somos. Não vamos entrar na depressão de falar, eu não consigo agir no bem, eu ainda não sou bom o suficiente. Em muitas horas nós somos sim. Para nós que somos mães, quantas vezes a gente tem que se ver rocha? Toda corroidinha por dentro. Mas nós somos rocha. Nós que somos pais, ou aqueles que ainda serão, tenham certeza de que em muitos momentos depende só do nosso olhar, depende só do nosso abraço. Tem horas que não precisa falar nada. O filho chega perto e você só acolhe. E sabe o que é gostoso? É saber que nós somos filhos de Deus. Se nós humanos, presos em todas essas nossas imperfeições, nós conseguimos perceber que tem hora que é só acalentar, imagina o que Deus não faz por nós. E aí a gente vai lembrar lá de pegadas na areia, aonde a gente está caminhando e a gente olha e vê sempre os passos, as minhas pegadas e as pegadas do Mestre. E a gente vai fazendo essa caminhada no nosso dia a dia e estão sempre as 2 pegadas, a minha e a do Mestre. Até que em determinada hora, quando a minha vida fica mais turbulenta, a hora que está a maior dificuldade, o maior sufoco na minha vida, que eu olho para o chão, eu só vejo um par de pegadas. E aí eu começo a perguntar, mas por que naquela hora em que eu estava com mais necessidade, o Senhor me abandonou? E aí ele responde, eu te abandonei? Nessa hora, meu amor, você estava no meu colo, porque nessa hora eu estava te dando condições, força, eu estava te passando os meus eflúvios para que você continuasse a sua trajetória. Então, muitas vezes nós já somos essa casa na rocha firme, mas em algumas outras nós somos
essa que ainda não está aqui. E todo que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Cada vez que nós ainda fraquejamos, é grande a nossa ruína. É interessante lembrar que o bater de asas de uma borboleta lá no outro canto do mundo, de alguma forma energética, nós sentimos aqui. Então está tudo interligado, nós estamos interligados, é a teia, não tem para onde fugir. Então, toda vez que um irmão nosso cai, nós também estamos caindo junto. E todas as vezes que nós conseguimos dar e puxar para cima algum irmão que está meio que cambaleante, nós estamos elevando a condição espiritual do nosso planeta. Então, todos nós temos esses dois momentos na nossa vida. Momentos de fortaleza e momento de talvez ruína. Momento onde as fraquezas ainda tentam dominar. Mas nós somos espíritos. E quem tem o domínio somos nós. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E Ele nos deu a oportunidade e a chance de evoluir. E Ele nos dá a todos os momentos a mão e chama: vem, meu filho, vem para mim. E nós podemos ir. Aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Olha a nossa responsabilidade mais uma vez. Nós somos semeadores de Jesus. O tempo todo nós estamos saindo a semear. Toda vez que a gente deixa a nossa semente cair lá naquela estrada e que ela não pode florescer porque ela está no asfalto, é uma perda. Mas toda vez que a gente joga a nossa sementinha e que ela cai, nem que seja na areinha, já é legal. Nós não podemos perder a oportunidade de falar em Jesus. Mas não é falar em Jesus em vão, porque não basta dizer Senhor, Senhor. Isso não é passaporte de entrada no reino dos céus. Nós temos que usar a oportunidade de falar em Jesus de verdade, de sentir o nosso Mestre, de sentir a grandeza que nós temos do prosseguimento da vida. Porque nós podemos, eu vou falar isso toda vez, nós podemos, compete a cada um de nós. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo o orgulho, da cupidez, e de todas as suas paixões? E aí eu lembrei aqui dos 7 pecados capitais. Que atire a primeira pedra aquele que não pratica nenhum deles. Isso ainda está muito arraigado em nós. Mas nós podemos. Tenhamos a certeza de que nós podemos. São eles a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. Esse, então, nenhum de nós tem, né? O orgulho em nós já está muito tempo longe. Mas são aqueles 7 pecados capitais que são importantes para a gente pensar. Mas quer saber? Eu ainda sou jovem. Eu vou deixar para me entregar para a religião quando eu ficar mais velho. Porque hoje, pelo amor de Deus, não dá. Vamos ser sinceros que não dá. Eu acordo, eu tenho escola, quando eu saio da escola eu tenho curso, quando eu saio do curso eu tenho pré-vestibular. Assim que eu passar na faculdade, aí vai melhorar. Aí eu sei que eu vou poder fazer alguma coisa na casa espírita. Aí a gente passa no vestibular. Aí a gente entra na faculdade e a nossa vida acaba de verdade. A gente era feliz enquanto estava no ensino médio e nem sabia.
Aí a gente entra na faculdade, e aí aquele turbilhão de coisas acontecendo à nossa volta, e a gente ainda se apaixona. Né? A gente ainda acha que é lindo, e é mesmo, né? Que a gente acha que é lindo casar, a gente acha que é lindo viver em comunhão, em ter os filhos, e graças a Deus, porque é isso tudo mesmo. Eu estou falando, parece que é uma coisa ruim, mas não é não. É uma delícia estar casado, é uma delícia ter filhos, é uma delícia a gente estar vivendo nesse momento. Mas a coisa só vai apertando. Depois que os filhos nascem, então, aí a gente acha que nunca mais vai ter vida. Né? A gente se vê sufocado, a gente fala, meu Deus, se eu não fiz até agora, não vai ser a partir de agora que eu vou conseguir fazer. E aí a gente pensa, quando eu aposentar. Aí a gente aposenta. Só que quando a gente aposenta, quem nasce? Os netos. E aí a gente se vê na situação de querer ajudar o nosso filho amado, a nossa filha amada. E a gente passa também a atender aos nossos netos. E a gente fala, não, mas ele vai crescer. Assim que eu conseguir me desvencilhar, quando ele estiver maiorzinho, aí eu vou poder me dedicar à religião. E aí sabe o que acontece? Até a próxima encarnação. E começa tudo de novo. A gente não pode deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Não dá. Ninguém sabe a hora que está carimbado o passaporte do retorno. Quando a gente chega na Terra, a gente sabe que o retorno está marcado. Ele pode ser rapidinho, ele pode ser demorado, mas o retorno está marcado. E aí, cabe a nós mudar essas situações. Muitas vezes a gente quer ter o leme da nossa vida, mas a gente age como âncora. A gente aproveita das desculpas para ficar parado. Eu tenho a desculpa do estudo, eu tenho a desculpa da faculdade, eu tenho a desculpa do filho, eu tenho a desculpa inúmeras. A gente usa das desculpas para usar a âncora. E aí, o tempo passa. O tempo voa. E a gente perdeu mais uma oportunidade. Uma história lá aconteceu em Los Angeles. Num CTI, a mãe recebe a notícia que nenhuma mãe quer receber. Querida, seu filho não conseguiu. Nós não vamos conseguir. Nós somos uma equipe médica, mas infelizmente todo o tratamento que nós fizemos para cuidar da leucemia do seu filho foi em vão. Até o transplante de medula que nós fizemos não foi compatível. Então, ele vai desencarnar. E a mãe, quando ouve aquilo, sabendo que seu filho é portador de 6 anos de idade, ela se vê angustiada, sofredora, tensa, e ela fala para o médico, quanto tempo? Quanto tempo mais eu tenho de Bill? E o médico diz para ela, até sexta-feira. Só que já era segunda-feira. E como é que uma mãe vai saber que só vai ter 5 dias de convívio com o filho e vai aceitar isso em paz? E aí ela sai para tomar um pouco de fôlego, o pequeno está adormecido. Quando ela volta, o pequeno já está acordado e fala para ela, mamãe, está chegando a hora? E ela fala, não, meu filho, ainda está cedo, graças a Deus. Falo, mamãe, está chegando a hora? E ela responde, está, Bill. Está chegando a hora. Mamãe, quantos dias? Bill, pelo amor de Deus, não vamos pensar nisso. Vamos ficar felizes porque nós estamos juntos. E ele pergunta novamente, mamãe, quantos dias? E ela lhe diz, até sexta-feira, filho. E aí ele olha para ela, 2 lágrimas grossas escorrem pela sua face e ele fala, ah, mãe, que pena. Eu queria tanto ser bombeiro para salvar o mundo. Eu queria ser um bombeiro voluntário. Eu queria apagar um incêndio. Eu queria ter a oportunidade de ajudar pessoas. E a mãe fala, mas Bill, vamos viver o agora. E ela deixa o pequeno na UTI e vai para fora e naquele momento, sem saber muito o que fazer, ela se vê presa ao telefone ligando para o corpo de bombeiros. Emergência, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com o comandante.
Sou eu, senhora. Comandante, eu sou a mãe de um pequeno. O meu filho, ele só vai ter vida até sexta-feira. Mas o desejo dele era crescer para ser bombeiro voluntário no estado de Los Angeles. E eu gostaria de pedir se o senhor podia mandar alguém da sua corporação vir aqui para que meu filho pelo menos saiba que ele é importante para essa cidade. E aí o comandante diz de lá: senhora, eu posso fazer muito mais. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer bombeiro voluntário um grupo aqui na nossa cidade. E eu posso fazer do seu filho um bombeiro voluntário. Me faça um favor. Diz para ele que o comandante disse que ele não pode morrer até quarta-feira, porque ele só vai se tornar um bombeiro na quarta-feira. Tira as medidas do corpo dele, medida da cabeça, me diga o número do sapato que ele calça, porque nós vamos fazer dele um bombeiro voluntário. E a mãe desliga o telefone, ansiosa para chegar e contar para o filho. E quando chega para a criança, fala: meu filho, o comandante disse que você não pode morrer até na quarta-feira que vem. Porque quarta-feira ele vai incorporar algumas criaturas, alguns soldados voluntários, e você está no meio desse grupo. E aí ele fala: então vamos embora, mãe. Eu aguento até quarta-feira. E aí, quando chega na quarta-feira, ele pede, vem um médico empurrando a criança na cadeira de rodas, a mãe acompanhando, uma equipe toda junta, a criança tomando o seu plasma, e ele incorpora essa criança como um bombeiro na cidade de Los Angeles. Quando acaba de incorporar, tem um alarme de atendimento, de incêndio, e ele olha e ele vê que é um incêndio de proporção pequena. E aí ele fala: bombeiro, você ainda está parado. O médico quase cai para trás. Como assim? Eu já deixei essa criança chegar até aqui, já fizemos toda essa situação. Ele está internado na UTI. Ele era para ter vivido até sexta-feira. A gente está falando de quarta-feira e esse homem ainda quer levar essa criança para fora. E ele pede ajuda e coloca a criança sentada naquele carro que faz aquele barulho enorme. E ele liga e sai com a criança. E a criança maravilhada, conseguindo ver aquilo tudo. E ele pega a mangueira e fala: soldado, você está muito devagar. Você não vai me ajudar com isso? E o pequeno bota as mãozinhas naquela mangueira e ajuda a direcionar para que aquele fogo possa apagar. Era um fogo pequeno. Mas vocês acham que Bill observou isso? Ele só viu que ele saiu em atendimento, porque ele queria ser um bombeiro voluntário. E aí ele volta para o hospital. Passa-se mais um dia e está muito perto do desligamento desse corpo. E a mãe volta a ligar para o comandante e fala: comandante, eu sou a mãe do bombeiro voluntário Bill e eu gostaria de avisar que ele está falecendo. Eu gostaria de saber se o senhor pode mandar algum dos seus colegas para vir até aqui fazer uma homenagem ao meu filho. E o comandante diz: bombeiro Bill, eu posso fazer muito mais. Por favor, vá até o serviço social desse hospital e fala que nós vamos chegar fazendo muito barulho. Eu preciso saber qual é a localização do seu filho. E ela diz: ele está na UTI, na terceira ala, próximo à janela. E aí, sai correndo e vai avisar ao corpo de enfermagem, vai avisar o hospital. De repente, começa a ouvir aquele barulho vindo de todos os lados. Uma escada Magiros é colocada na janela do hospital. E entra o comandante e mais 11 soldados atrás dele. E o comandante para na frente do leito e diz: bombeiro Bill, eu estou te liberando do serviço. Eu quero dizer o quanto você foi útil para a nossa cidade. Eu quero dizer o quanto a sua força foi importante para cada um de nós. Vá para lá e diga para o nosso comandante que está tudo certo. Nós não vamos seguir com você, porque o seu trabalho agora é em outra área. Nós vamos permanecer aqui para dar continuidade a esse trabalho que todos nós fizemos juntos. Segue em paz. Segue com Deus. E aí, antes de sair, ele consegue ver um leve sorriso naquele rostinho tão pálido daquela criança. E o corpo de bombeiros vai embora e o bombeiro Bill, enfim,
é recebido numa grande festa no plano espiritual, porque ele cumpriu a sua missão. Sejamos nós também a fazer um pouco mais. Que nós tenhamos a certeza de que nós podemos fazer muito além em tudo que nós já fazemos hoje. Porque do outro lado, nos amparando, está Jesus, que é o nosso irmão, e está Maria, que é a nossa mãe, com os braços abertos, prontos para nos receber. Que sigamos esse caminho do bem e que estejamos sempre com Jesus. Graças a Deus.